Bom, estamos aqui de volta com o nosso bate-papo, iniciando com o Dr. Celso Batello. Celso, eu tenho, como de costume, uma matéria introdutória e você depois, a bomba aí fica por tua conta, tá bom? Então, gente, vamos à matéria. Até já. Referências científicas em abundância deixam claro o suficiente os pontos a serem mostrados. Colesterol é algo natural e necessário ao corpo humano. E que esta onda louca de baixo colesterol, que é sugerida por aí por 99% das pessoas, indústrias, TVs, jornais, revistas e até mesmo profissionais de saúde, é danosa. Adicionalmente, tenha em mente que uma alimentação rica em gorduras naturais e até mesmo rica em colesterol é a mais adequada para o seu corpo. É a que mais irá te proteger de quaisquer problemas de saúde, principalmente relacionados à saúde cerebral e cardíaca. Novos estudos revelam que as estatinas, drogas usadas para baixar o colesterol, podem diminuir as funções cerebrais e aumentar o risco de doenças cardíacas. A razão é simples: o cérebro precisa de colesterol para ser saudável. É o que nós vamos ver então com o Dr. Celso Batello, especialista no assunto. Então, Celso, por que é que o cérebro precisa de gordura? Beth, eu vou começar falando aquilo que eu sempre falo, o que dizia o Hipócrates, pai da medicina. Em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem. Tudo depende da quantidade. Depende da quantidade. Aí apareceu um sujeito chamado Lucrécio que falou: a mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro, não é? Então, é importante. E tem outro ditado também que eu me pauto muito na minha vida médica, né? Que a Deise ouviu isso 1 milhão de vezes: a clínica é soberana. Entendeu? E outro ditado francês também, que eu me pauto na vida médica, que fala assim: em medicina como no amor, não diga sempre nem jamais. Não é? Então, o que significa isso? Significa que o paciente tem que ser individualizado. Né? Tem que ser individualizado. Porque, na realidade, o que o pessoal faz com o colesterol é o que a gente chama de curva de Gauss. Então, você tem lá, em ordenada e abscissa, né? E tem lá uma curva. A maior parte das pessoas está dentro dessa curva, né? Um pouquinho para cá a menos, um pouquinho para cá a mais. Não quer dizer que esses que estejam fora da curva de Gauss sejam doentes ou anormais. Não é verdade? Então, o que ela faz com relação ao colesterol? Que é uma experiência de 35 anos de consultório, não é? Antigamente, a Deise lembra bem, quanto que era o valor do colesterol desse? Você lembra? 250. Era mais alto do que hoje, né? 250. Mais alto que hoje, né? 250, 240, não é? E, de repente, começou a baixar o índice de normalidade do colesterol, não é? Por que isso? Por que, Celso? Eu acho que é uma indústria. Por trás? Por trás disso. Então, é uma indústria, primeiramente, para vender mais as vastatinas da vida. Hoje, como a gente estava falando antes de iniciar o programa, uma epidemia, todo mundo toma vastatina. Até para prevenção, eu já vi gente tomar que não está com colesterol alto, mas para se prevenir. Assim como foi do antidepressivo lá da... Os bromazepam da vida, né? Então, essas coisas todas que se toma, né? Então, eu acho que tem por trás disso toda uma indústria, não é? Então, essa indústria começou, assim, muito forte com a história da margarina. Lembra disso? Com a Anderson Clayton. Para substituir a manteiga. Para substituir a manteiga. Não é? É uma indústria, por exemplo, é a mesma indústria que fez isso com o ovo. Entendeu? Para se vender o que? Maionese. Não é? Então vem aquela conversa da contaminação do ovo, essa coisa toda, né? Então que o pessoal fica com medo e vai fazer o quê? Vai para maionese. Então, para mim, o que tem atrás disso é uma grande indústria, né? E que leva as pessoas a esse engodo, por exemplo, de não usar mais o ovo,
por conta do colesterol, e é um colesterol benéfico, né? A gema do ovo é riquíssima em lecitina, a lecitina boa, não a lecitina de soja, Que não é boa. eu ia Que falar outra coisa. você Que não é boa. É. Né? Então vamos dizer o seguinte, então, o pessoal vai fazendo isso e vai diminuindo, por exemplo, a ingesta do colesterol. O colesterol, o Deise e Beth, é a base da formação. Quer dizer, todo mundo tem colesterol. Claro. Colesterol é a gordura. É a gordura, é um tipo de gordura. Existem 5 grupos de alimentos, né? Os açúcares, os carboidratos, a gordura, a proteína, as vitaminas e os minerais. Sim. Entendeu? Então, o colesterol, ele é super importante, Beth, para a formação de hormônios, né? E outras tantas que tais funções, né? Inclusive, você já citou na vitamina D, o colesterol é de vital importância para a formação da vitamina D. Então, se você não tem colesterol, você não vai formar a vitamina D adequadamente. É o que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, né? Você está vendo jovens cada vez mais com a massa óssea, osteopenia reduzida, coisa que dava mais em mulheres menopausadas. Sim. Não é? O que é isso? É a falta do colesterol, a falta do sol, como você bem disse, que é a principal fonte de vitamina D. Quer dizer, colesterol, ou seja, gordura mais só, vamos dizer, Vai fazer a síntese de vitamina D. Então tem que ter o colesterol. Tem que ter o colesterol. Agora a gente está falando sobre o colesterol alto, Celso. O que faz? As pessoas que vão ao médico fazer exame de sangue, o colesterol deu lá em cima. Ela toma remédio, não toma? Não, aí que tá. Como é que Depende fica? do que você quer definir por colesterol alto, né? Que está acima. O quanto é alto, né? O quanto é alto. Tem uma pesquisa aí que existe, alterações assim, por exemplo, de memória, de cognição, ela é até melhor, por exemplo, naquelas pessoas que têm Colesterol alto. colesterol alto. Então, eu acho assim que nessa questão do colesterol é melhor o caminho do meio, não é? Eu acho que não precisa chegar nesse rigor, nessa loucura do colesterol da maneira que eles estão querendo agora. Você pode ver, cada dia baixa mais, não é? Cada dia baixa mais. E o problema todo, Beth, a gente sabe, dentro da luz da ordem molecular, o problema todo é o LDL, que tem várias frações do colesterol, né? Então tem o colesterol total, o HDL, que é chamado, entre aspas, colesterol bom, o LDL, entre aspas, colesterol ruim, o VLDL vai por aí, né? O problema todo, que a gente sabe que pode ter problema, é quando o LDL, chamado, entre aspas, aí, mau colesterol, está oxidado, né? A gente vem falando isso. Eu sempre cito o exemplo da maçã. Se você cortar uma maçã, logo ela oxida e começa a escurecer. A banana A também. banana, isso é oxigênio que faz. Entendeu? Então o oxigênio tem essa coisa do efeito benéfico, pelo contrário, tem esse efeito paradoxal que é de oxidar. Mas como tirar essa oxidação do organismo? Então, hoje o pessoal relaciona, Beth, a oxidação do LDL, a ingestão muito grande de carboidrato. Então hoje é o grande vilão. Para mim, o que eu venho falando sempre para você? Farinha, açúcar. Para mim, o grande problema não é nem o carboidrato, assim em si. O grande problema para mim é o açúcar branco. Né? Os pós brancos, né? O branco, Os pós brancos, né? Que é o o trigo, né? O trigo, o sal em excesso, não é? Então, o que tem que fazer? Tem trabalho científico mostrando que a única dieta que produz longevidade é dieta pobre em carboidrato. Entendeu? Então o problema... tirar o doce. Diminuir, eu não digo tirar. Mas diminuir o doce. Eu digo diminuir substancialmente. Diminuir o carboidrato. E de preferência, quando tiver o carboidrato, que seja o carboidrato complexo. Né? Que é onde a gente encontra. Aquele que vem no arroz, no feijão,
né? Mesmo na farinha, é preferível que você tenha... Nos legumes. Nos legumes. Então, os legumes e os vegetais, eles têm uma quantidade muito pequena de carboidrato, entendeu? Então, é tanto na intensidade quanto na quantidade. Então, o ideal é que a gente faça esse tipo de dieta. E outra coisa, que a gente vem falando aqui, o que sacia o apetite, na realidade, é a gordura. Né? É a gordura que é sacetógena. Você come uma feijoada, você não tem fome, mas o dia todo. Né? Não é? Então... também eu exagerei, né, Celso? Mas... A feijoada? Você exagerou. Não. Porque se for uma feijoada, não é nem feijoada light, que pra mim é pode feijoada... ser feijoada normal. Tem que ter orelha, pé, costelinha, tornozelinho. Então, eu fui um dos primeiras pessoas que falou, olha, pode comer feijoada. É verdade. E logo em seguida vem outro grande professor, né, que também falou isso. Falou, não pode. Ele é endocrinologista, falou, pode também, entendeu? Porque ali, esses pertences todos são riquíssimos em colágeno, entendeu? É bom pra gente, né? Opa. E eu cito o exemplo do Jamelão, do Rio de Janeiro, né, o cantor Jamelão. Ele viveu quase 100 anos. Ele comia feijoada de quarta e sábado, entendeu? Eu conheço pessoas de 90 anos que comiam feijoada à noite. Então, cada um é cada um. Então, a Dercy Gonçalves morreu com 101 anos. Ela disse que ela comia feijoada à noite e não acontecia nada. Eu conheci uma pessoa também, que viveu quase 100 anos e comia feijoada à noite. Né? Então, o problema é o excesso. Então, voltando ao colesterol. Eu acho assim, que o ideal é que você tenha uma média. Eu não concordo com o pessoal chegou agora aqui, nessa média, né? Assim, porque, Beth, outro dia eu estava vendo um dos médicos do Buraerd, lá, é o psiquiatra, a respeito da Ritalina. Ele falou assim, existem trabalhos, amostras viciadas pelos grandes laboratórios. A psiquiatria é quase 100%. Entendeu? Sobre a psiquiatria infantil, com a indicação dessa Ritalina, essas coisas todas. Isso existe em todas as indústrias farmacêuticas. Entendeu? Então você veja bem, você preconiza abaixar o colesterol, usa Bastatina. Né? Aí não toma sol, passa os protetores. Aí a pessoa vai ficar, como você bem falou, com perda de massa óssea. Entendeu? Aí vai entrar com cálcio, né? E muitas das vezes, cálcio e vitamina D, e muitas das vezes de maneira invertida. Que a experiência que a gente tem, não é todo mundo que deve tomar cálcio. E não é todo mundo que deve tomar vitamina D. Não é? Porque vai também precipitar, juntar com o colesterol, e não é o colesterol, é o cálcio juntando com o colesterol, vai depositar nas artérias. Não é? Então a gente tem descrição de eventos cardíacos, de alteração de depositar placas nas artérias, por cálcio, por vitamina D. Mas e a quelação? Quelante? Sim, mas aí... Mas ainda funciona? Funciona, né, Beth? Mas eu acho que é o extremo. É melhor que a gente comece a proteger o pessoal desde cedo, né? Isso aí é um recurso, né, que também nem todo mundo tem condição de fazer, né, uma quelação dentro da horta molecular. Então, ainda com relação ao colesterol, é importante que se diminua carboidrato, e principalmente o açúcar branco, que é o grande problema, porque ele vai se juntar ali na LDL, na molécula de LDL, entendeu? Vai oxidar o LDL. Então, ele oxidado, enferrujado, como aquela maçã cortada, é que vai trazer problemas. Celso, quando que há um perigo real de um alto colesterol e quando a pessoa pode ficar tranquila? Você, como médico, como é que, aí que eu digo, como é que se resolve esse problema? A clínica é soberana. Depende de cada um. Meu consultório, do histórico da pessoa. Histórico da pessoa. Você tem outros dados, outros exames subsidiários para chegar à conclusão se aquilo está dando problema, não está dando problema, não é? Então, logicamente, você vai pegar um colesterol de 400, você não vai achar bom isso.
Entendeu? Mas você pega, por exemplo, um colesterol em torno, lá girando de 200 e alguma coisa, faz uma dietinha só e vê também, às vezes, né? É o normal do paciente. E outra coisa, viu, Deise? O colesterol não tem nada a ver com a ingesta. Na verdade é essa. O colesterol tem que ver com o metabolismo do fígado. Percebeu? Então, existem estratégias para você melhorar o funcionamento do fígado da pessoa. Entendeu? Dentro da própria molecular, da própria medicina chinesa, essas coisas, existem estratégias. O ideal é que você mantenha o equilíbrio da pessoa, a homeostase, que é uma coisa que todo mundo tem, que é a capacidade do ser vivo de perdurar no espaço e no tempo, mantendo íntegra as suas funções. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, começa a se encher de protetor solar, não toma sol, né? Ela está deixando de ter uma proteção, um cuidado, um carinho com ela mesma, entendeu? De falar, não, eu vou tomar um pouco de sol, né? Eu vou parar. É quando você começa a cair para essa coisa da medicalização, assim como existe a Ritalina, como existe a fluoxetina, entendeu? A pessoa está deixando, ela está começando a ficar tranquila, ela fala, não vou caminhar, né? Quando caminhar, o italiano fala, quem caminha não fica de miolo mole, não é? Eu estava vendo esses dias um neurologista falar, então ele estava falando que uma das coisas que possivelmente ajuda a prevenir Alzheimer é caminhar, não é? Então, o que as pessoas têm que voltar a ter não é a medicalização, é a qualidade de vida. É a qualidade de vida, né? E olha, e pode sim comer gordura. Moderadamente pode. Cai naquilo que o Hipócrates falou. Nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. A não ser que a pessoa mostre alguma alteração nesse sentido. Só tem umas perguntinhas aqui. Apesar que a outra matéria da vitamina D, você está intercalando, já está falando, né? Talvez nem dê tempo para a gente entrar. O pessoal cai aí para esses óleos todos industrializados, entendeu? Isso que acaba com o fígado. Você pega um óleo de canola, por exemplo, é o Canadian Oil, que tem aquela florzinha bonitinha, aquilo é tudo químico. Não existe canola, não existe. Você percebeu? Melhor que você coma manteiga. Aliás, é uma coisa que faz tempo que eu estou para falar. A banha de porco, na minha casa. Lá em casa lembra que o pessoal até conservava as carnes das banhas, né? Na França faz isso, desde. Eles usam bastante. E a dieta do Bill Clinton, sabe qual é a dieta Não. dele? É a dieta francesa. Sempre foi. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, o presidente, não sei se o Barack Obama, né? Mas come como os franceses, começa com um chefe francês. Entendeu? Então, veja só. Para plebe uma coisa, né? Para o presidente dos Estados Unidos, dieta francesa. Aliás, o almoço de posse do Barack Obama ao jantar foi pato. Pato. E o pato tem gordura. E eu digo mais, tem que ter diferentes tipos de gordura. Por exemplo, essa coisa da gordura é tão louco, Beth, que outro dia eu vi uma nutricionista falar, entendeu? Que a gordura do coco faz mal. Entendeu? Olha, e a gente sabe que, por exemplo, que o coco é dos poucos alimentos que tem ácido milístico. Raríssima essa substância, que protege os neurônios cerebrais. Daria para cozinhar? Não, para comer o coco. Para comer o coco. Sim. Você vê onde chega a paranoia, né? É paranoia isso. Mas me parece que existe também o óleo de coco para você preparar refeições. É bom também, a óleo de coco é bom. Então, para preparar as refeições. Aquela banha de coco lá, que tem uma banha, que aquilo não é muito bom, não. Não, aquela hidrogenada. Aquilo não é bom, não. Celso, tem umas perguntinhas, diz assim, o Amélio de São Caetano, posso controlar meu colesterol usando apenas mudança de estilo de vida? Preciso de medicações para baixar o colesterol? Olha, cada caso é um caso, depende do grau do colesterol. Também, eu acho assim, depende do nível que tiver, entendeu? Que é a indicação, eventualmente, de uma vastatina. Não sei que nível que está. Também não sou totalmente contra. Eu acho que cada caso é um caso. Mas seguramente, melhorando o estilo de vida,
Ele melhora. Melhora, porque você melhora a função do fígado. Beth, o fígado é uma esponja, entendeu? Por exemplo, quando você faz um agachamento, você massageia o fígado, entendeu? Entra sangue, sai sangue, renova. Isso são estratégias singelas, claro, estilo de vida. E comer, como dizia o professor Medeiros na endócrino lá, você quer ter saúde, coma de tudo um pouco. O professor Medeiros, Geraldo Medeiros já falava isso, ó, né? A Camila, ela é vendedora, ela diz assim, devo visitar uma nutricionista para me ajudar a mudar a minha dieta? Deve, lógico. São pessoas aptas para isso, né? Você viu a dieta do padre Marcelo que ele fez sozinho, né? Eu vi. No que deu. A gente falou aqui no programa, né? No que deu. Eu entrei numa depressão profunda. Comia salada e tomate, imagina. Né? Só? Leandro usa medicamentos para controlar o colesterol. Quais efeitos colaterais posso esperar dessa medicação? Então, depende, né? Depende de qual tipo de medicamento que ele está tomando, né? Com certeza é que todo mundo toma. Vastatinas, né? Olha, Beth, todo medicamento tem um efeito colateral. É que nem reposição hormonal. Por exemplo, você é contra ou a favor? Eu sou a favor desde que seja feito por um médico que acompanhe a paciente passo a passo. Que sabe o histórico dela, se tem câncer, não tem câncer, é coisa toda. Então, eu acho assim, que você está com um bom profissional, ele vai saber o que fazer. Agora, o que eu acho que não deve ser loucura, né? Está 200, o colesterol 200 e pouco, já entra na vastatina. Eu sou absolutamente contra isso. Uhum. Tem que ter bom senso, né, Celso? Tem que ter bom senso. E para finalizar, o Fernando César diz assim, algum dia será seguro parar de tomar a medicação? Então, cada caso é um caso, né, Beth? Né? Eu, por exemplo, eu individualizo meus pacientes, né? E tem recursos para você fazer isso. E não é, por exemplo, só o colesterol. Mas esses recursos através da ortomolecular? O laboratório, por exemplo, você tem substâncias chamadas, que você dosa no sangue, a homocisteína, a Deise sabe muito bem disso, a polipoproteína, a A e B, o ácido úrico, entendeu? Né? O PSR, a proteína C reativa, outra sensível. Então são dados, né, que em conjunto te dão uma informação dos riscos que estão ali. Não é uma coisa isolada, né? Só para a gente finalizar, no início você disse que as pessoas que têm colesterol alto, elas têm melhor memória, vamos dizer. Foi um trabalho que mostrou isso. Tem mais vitalidade, disposição. Porque... E ao contrário, as pessoas de colesterol baixo, não desse trabalho eles mostram isso, de memória, de cognição. Porque assim, a gordura, além de fornecer energia, ela tem uma coisa de proteger, de sustentação nos órgãos, somente nos neurônios. Você imagina um fio elétrico, Beth, entendeu? Desencapado, né? O fio lá dentro, aquilo é o neurônio. Aquela capa que tem em torno do fio, aquilo é lipoproteína, entendeu? Que protege. Então, se você não tiver matéria-prima para fazer essa camada, vai dar curto-circuito. E esse trabalho tem mostrado que se baixa muito o colesterol, parece ser uma relação até com o mal de Parkinson. Não é? Então, é aquilo que o Hipócrates falava, em matéria de alimento não faz mal, faz bem, depende da quantidade. A mesma carne que alimenta o homem pode envenenar o outro, já dizia Hipócrates. E que o professor Geraldo Medeiros falava, né? Você quer ter saúde, coma de tudo um pouco. Não é? Então, eu acho que a coisa passa por aí, né? E tinha um grande professor de nutrição, né? Há muito tempo atrás, que o aluno perguntou para ele, professor, qual que é o melhor prato? Ele falou assim, o prato cheio. Né? Isso deve ser o melhor mesmo, né, Deise? Gente que gosta de comer, tá ótimo. Celso, vamos dar um contato? Teu site, pode ser? Então, Beth, tem meu site aí, e no meu site tem um livro disponibilizado lá, chamado Pressão Alta, Pressão Baixa, onde tem um artigo na revista de Associação Paulista de Medicina, acho que número 93, onde um pessoal de Cleveland fez um estudo, né, que já na época não via nenhuma relação entre eventos cardíacos e o nível de colesterol. Eu quero dizer o seguinte, que isso compete ao médico avaliar. O paciente é dele. O paciente é dele.
o médico é dele, né? A recíproca é verdadeira. Avaliar e ver bem isso daí, né? Bom, eu vou dar o seu site, que é www.batelo.med.br. É só entrar no site e tem tudo lá, né? Tem várias coisas lá, né? Celso, só tenho que te agradecer, viu? Pela sua participação. Eu espero que seja útil, né? Foi bastante, né, Deise? Vou finalizar rapidinho. Você está vendo no Café Filosófico o Flávio Gicobardi falar e o... Oh, meu Deus. Benini. Ai. O filósofo. Fugiu agora. E eles falaram o seguinte: nunca se viveu com tanta liberdade de escolha agora. A gente tem essa liberdade. Mas nunca a gente deixou de usar... a gente está deixando de usar essa liberdade. Entendeu? De escolha por causa do marketing. Entendeu? As pessoas falam para a gente o que a gente deve fazer e a gente vai que nem carneirinha, entendeu? A verdade é essa. É mesmo, Celso. Né? Bom, quero agradecer você mais uma vez. Obrigado. Espero que você volte brevemente para a gente falar sobre esses assuntos que são polêmicos e, enfim, a humanidade fica meio que perdida, né? Mas o bom senso, aquela comidinha de antigamente, o prato simples, vamos chamar. Isso, que vem desde os tempos. O ser humano acostumou a isso, né, Beth? É o apetite, que eu chamo de filogenético, da espécie em relação à própria espécie. Não, da espécie mais simples em relação à espécie mais evoluída, e a ontogenética, né, a espécie em relação à própria espécie. Se você colocar uma dieta de gaúcho em Tóquio, eles vão morrer tudo. Entendeu? Porque eles não estão acostumados com isso. Mas se você colocar aquela dietinha também de japonês lá, no gaúcho ele também vai morrer. Entendeu? Porque o organismo está acostumado com aquilo lá, com a carne e com o vinho. É isso aí. Né? Muito obrigada. Celso, até a próxima, viu? Obrigada. Viu? Bom, gente, vamos chamar o nosso intervalo. Eu volto rapidinho com a doutora Deise Baldez, que é otorrinolaringologista e vai falar também de um assunto super importante, que é cera no ouvido. O que é normal e o que não é normal. E se der tempo, a gente fala sobre os fones de ouvido, pode afetar a sua audição e o seu humor também. Vamos à pausa, a gente volta rapidinho, tá, gente?